Fala pessoal, estamos aqui no Ninho do Urubu para um bate-papo muito especial com o técnico Dorival Júnior, que está vivendo um grande momento no comando do Flamengo. E hoje eu não estou sozinha, estou acompanhada também de Ricardinho Martins, que é uma novidade aqui nesse ambiente de Ninho do Urubu. Tudo bem, Monique? Beijo para você. Help me, help you, né? O popular me ajuda a te ajudar. Agradecer demais ao Dorival, né? A gente estava marcando esse papo, a assessoria de imprensa do Flamengo também. E primeira vez que eu estou aqui no Ninho do Urubu. Não é à toa que o Flamengo tem jogado o que tem jogado dentro de campo. A estrutura aqui é simplesmente espetacular. Coisa de Europa, que aliás o senhor já teve e pode comprovar se é de Europa mesmo. Obrigado por nos receber. É de Europa? A brincadeira aqui é boa, hein? Olha, Monique, Ricardo, fantástico. O Flamengo se preparou para poder viver um momento como esse. E ao longo dos anos tem acontecido, as coisas naturalmente, né, vem melhorando, vem evoluindo. O clube virando aí uma potência. É natural que ainda tenhamos alguns pequenos problemas a serem resolvidos e nem sempre a resposta em campo condiz com tudo aquilo que nós temos aqui dentro, porque resultados você não mensura, você às vezes não tem como se assegurar, mas as qualidades de trabalho, a capacidade dos profissionais que estão dentro do clube nos mostram um caminho que tem sido seguido e um caminho importante de desenvolvimento, de crescimento, de maturação e de estabilidade. Tudo é questão agora de encontrarmos aí uma condição em que você mantenha essa equipe sempre em alta rotação e buscando os melhores resultados possíveis. Ô, Monique, desculpa, mas eu preciso dar trabalho para a galera da edição. Quando o Dorival foi anunciado, a gente apurou junto, né? Os caras resgataram um vídeo meu com o Dorival quando eu fui fazer um bate-papo com ele lá no Atlético Paranaense. E na época o Dorival falou que o Flamengo ia se transformar nos maiores clubes do mundo. Roda aí o que o Dorival falou naquela época aí, vai, roda aí. Conseguimos recuperar nas 12 rodadas seguintes um posicionamento que mostrou que da mesma forma como aconteceu com o Atlético, o trabalho desenvolvido pelo Flamengo era um trabalho muito sério e eu dou os parabéns a todos que participaram desse processo de recuperação dessa grande equipe que, na minha opinião, vai se tornar, num curto espaço de tempo, a maior equipe do futebol mundial. E vocês ainda poderão, se Deus quiser, presenciar tudo isso. Viu só? O homem tem bola de cristal, Monique. Eu vou fazer o quê? Agora, Dorival, até dentro disso que você falou naquela época para o Ricardinho, e acredito que era um elenco até diferente, na minha opinião, o elenco de hoje em dia é até mais qualificado do que aquele. A gente viu declarações recentes dos seus jogadores, né, nas entrevistas depois de partidas, duas em especial, né, muito interessantes. Uma do Vidal, em que ele diz que o Flamengo poderia jogar a Liga dos Campeões e competir tranquilamente com qualquer uma das equipes, e a gente está falando de um jogador que tem uma experiência muito grande de Europa. E outra mais recente do Felipe Luiz, na terça-feira, depois do jogo, em que ele diz: olha, eu estou completando 19 anos de carreira e acredito que esse seja o melhor elenco que eu trabalhei na minha vida. Você agora tem esse material humano em mãos, você concorda com eles? Olha, eu tive o prazer de ter uma equipe em 2010 com o Santos, que era uma equipe fantástica. E estou tendo o prazer de poder estar à frente de uma equipe como o Flamengo nesse momento. Há 60 dias atrás, nós tínhamos tudo isso e tínhamos contestações, incertezas, inseguranças, uma situação completamente diferente. Para que tudo isso aí se confirme, nós temos que continuar o trabalho com os pés no chão, em campo, respondendo e acima de tudo, cada um de nós assumindo as suas responsabilidades. Eu acho que o caminho para que se alcance uma maturidade seria esse. Eu espero que venhamos a fazê-los e por merecer, buscando resultados, buscando jogarmos no nosso melhor, dentro das nossas melhores condições, melhorando o nosso nível a cada instante, para que aí se confirme tudo aquilo que está sendo falado. Do contrário, você acaba ficando no meio do caminho.
E eu espero que nós não abaixemos a nossa guarda, ao contrário, continuemos com esse trabalho determinados, muito concentrados e focados em objetivos importantes, mas que só serão confirmados se cada um de nós realmente respaldarmos os nossos companheiros e nos doarmos da forma como tem acontecido até esse momento. É na linha do que o Gabi mais ou menos diz no vídeo de bastidores da Flá TV depois do jogo que a gente pôde acompanhar, que ele fala assim, se a gente der 100%, a gente não perde para ninguém. Mais ou menos nessa linha dessa mensagem, Dorival, de cada um entregar o melhor que pode entregar, já que talento é visível que o elenco tem? 100%, a gente não perde pra ninguém. Pode ter que Eu acho que até é um entendimento, né, de uma colocação como essa. É sempre uma colocação interna. Nós ali nos provocamos a todo momento e nos cobramos também da mesma forma. E isso é um tipo de cobrança interna que é feita, que se nós dermos o nosso melhor, para que as outras equipes ganhem, eles terão que fazer também por merecer. Então é nesse sentido uma colocação como essa, para que estejamos atentos, ligados e focados, coloquemos em campo tudo aquilo que está sendo desenvolvido e trabalhado, para que, fazendo o nosso melhor, nós alcancemos os melhores resultados. Eu acho que é com essa intenção que ele fez essa colocação e que nós estamos levando muito a sério, para que juntos sejamos ainda mais fortes e estejamos muito mais protegidos. Dá para melhorar. O meu time também estava esculhambado como o seu. Luiz Antônio Venker Menezes no seu primeiro jogo, e aí? Foi uma colocação do Mano Menezes, né? Eu acho assim, Ricardo, quando você chega num clube, você tem que ter consciência do momento que você viva, das condições que o clube te apresente. Você não pode chegar e dizer, olha, eu desconheci esse fato, eu não sabia o que estava acontecendo. Não. Se você assumiu, você tem que ter consciência daquilo que esteja acontecendo, se passando e o momento sendo vivenciado. Foi uma observação que ele fez. Isso não quer dizer que não existia esse trabalho aqui dentro. Ao contrário, vinha sendo desenvolvido. Talvez não se encontrasse o caminho, porque às vezes acontece até com a gente. Você se entrega, faz o seu melhor e de repente você não encontra um caminho. O resultado não vem. Exatamente. Foi isso que talvez ele tenha percebido no Inter, foi isso que ele percebeu com relação ao Flamengo. Eu também vim para cá porque eu confiava, acreditava e tinha certeza que com o potencial de jogadores que nós tínhamos, que poderíamos, de repente, encontrarmos um caminho. Eu fico satisfeito com os resultados que estão acontecendo, mas ainda é muito pouco, ainda não quer dizer nada. Nós temos que continuar trabalhando com muita intensidade, muita dedicação, se quisermos realmente melhorar a cara de tudo aquilo que vinha sendo mostrado. Dorival, ontem, se não me engano, o Marcos Braz participou de uma entrevista em um podcast, né, de um dos nossos colegas, o BarbaCast, e ele fala que você foi a primeira grande contratação da janela de transferências do Flamengo, e ele meio que deixa no ar assim, o Dorival tinha opções e que bom que ele escolheu pelo Flamengo. E aí de ontem para hoje saíram algumas notícias falando que você tinha outras possibilidades naquele momento, ainda quando comandava o Ceará, até de proposta de fora do Brasil. Eu queria saber se de fato isso procede e essa sua escolha, né, de voltar aqui depois de um grande trabalho que você fez no fim de 2018 também. Olha, Monique, assim, eu sempre tive uma certeza muito grande dentro de mim que um dia eu voltaria ao Flamengo. Eu nunca havia tomado uma decisão como essa. E não indico a ninguém, não acho correto. Eu acho que o profissional ele tem que sustentar o seu contrato. E sempre fiz isso na minha vida. O dia que apareceu o Flamengo, sinceramente, eu ouvi o meu coração. Foi o primeiro momento, talvez, da minha carreira que eu tenha ouvido o meu coração. Nunca me importei com o lado financeiro, nunca. Até porque eu tinha um ótimo contrato com o Ceará. Sou muito grato, agradecido pela diretoria, a torcida do Ceará, a forma como me recebeu, o trabalho como estava sendo desenvolvido com os jogadores, então nem se fala. Você entende a revolta do Ceará com a sua saída? Sim, eu entendo. E não acho que seja uma coisa correta. Nunca tomei uma atitude como essa. Só que nesse momento eu achei que eu
tinha a obrigação de ouvir aquilo que eu estava sentindo. E eu não podia me boicotar pela minha vontade, mesmo respeitando e muito a entidade, o clube que eu estava vestindo a camisa. Por isso que eu acabei fazendo esse acerto com o Flamengo, porque eu não sei se aconteceria em um outro momento, uma outra oportunidade. Por isso que para mim foi uma decisão muito complicada, muito difícil. Não foi fácil de tomá-la e espero que de repente eu possa fazer dentro do Flamengo tudo aquilo que eu espero e tudo aquilo que eu tenha programado. Mas tinha outros caminhos naquele momento? Não, tinha outros caminhos, tanto é que eu não conversei. Tá. Eu não conversei, porque eu mantive aquilo que eu acreditava. Quando aconteceu o convite do Flamengo foi um pouco diferente. Porque ficou algo para trás que você não tinha realizado, é isso? Nas duas oportunidades que eu aqui tive. Tá. Em 2012 para 2013, foi aquela equipe que nós montamos e que, nas mãos depois do Jaime, com um belo trabalho, acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Ficou aquela sensação do trabalho que ainda não estava sendo completo. Em 2018, ainda mais. Nós saímos da sexta, sétima colocação para a segunda do campeonato. Lógico, nos dois momentos as diretorias estavam mudando e eu tenho que respeitar aquilo que foi determinado. Eu tinha um contrato que se encerraria no dia 31 de dezembro daquele ano. Então não houve assim, situação nenhuma adversa, porém uma sensação íntima de que um dia ainda aconteceria uma volta. Basicamente foi em cima disso. Acaba o contrato agora, em dezembro? Acaba. Avisa de dar um Marcos Braz para correr, porque de repente acontece de Não, novo. não tem essa preocupação. Até porque a seleção vai ficar sem treinador. Também não tem. Só tô dando recado aqui, não tem nada com isso não, fica à vontade Não, aí. nada disso. Dorival, eu gosto muito do Flamengo, né? Pelo futebol que tem jogado, fiz até esse vídeo aí viralizou, foi bem bacana, bem legal. Eu conheço muito o seu trabalho, eu já tive a oportunidade de, inclusive, você encerrar a carreira quando você passou rapidamente lá pelo meu 15, pouco jogou, depois virou treinador e hoje é treinador top do futebol brasileiro. Quando você chega aqui, passaram alguns treinadores que não conseguiam encaixar de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, Gabriel Barbosa, o Gabigol, com o Pedro. Mas não tinha jeito, tentava e não dava, tentava e não dava. Você tinha feito isso lá atrás no Santos, com o Gabigol de lado e o Ricardo Oliveira como centroavante. Quando você foi contratado, foi a primeira coisa que eu falei. Falei, Dorival vai arrumar ali. Porque com o Dorival, o Gabigol vai entender de novo a importância dele fazer também o lado do campo. Eu queria que você contasse como é que foi isso. Você conversou com o Gabriel, você fez direto, você lembrou ao Gabriel o que ele tinha feito no Santos para ter esse encaixe de hoje? Assim, Ricardo, às vezes você está em casa, né? Você está observando uma equipe ou outra e você fica fazendo exercício. Se eu estivesse no lugar do treinador, né? O que eu faria? Todo mundo falava que o Pedro não podia jogar com o Gabriel por causa disso, daquilo e tal. Eu sempre questionei esse tipo de colocação. Por quê? Porque nós já havíamos feito isso no próprio Santos. E eu não entendia o que realmente acontecia, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais para mim ter essa certeza. E a primeira reunião que eu tive com o Pedro, eu falei para ele que, para mim, ele era um jogador que, se estivesse em qualquer equipe do futebol brasileiro, hoje, ele estaria sendo cotado para uma seleção. Por que aqui no Flamengo ele não fazia isso? Ele me falou várias coisas, de aproveitamento dele, que ainda não tinha tido uma sequência. Quando teve uma sequência, de repente ela era interrompida por um motivo ou outro. Então eu falei que ele se preparasse, que se ele quisesse realmente ter uma oportunidade, que ele teria, mas que ele se preparasse. Que eu gostaria de vê-lo numa outra condição, para que ele pudesse aí sim me mostrar que ele estaria ali brigando diretamente por um espaço na equipe. O Gabriel não mudou a forma dele jogar. Ao contrário, ele tá muito mais participativo. Vocês nunca viram o Gabriel combater tanto como ele está combatendo, participar tanto de armação como ele tá participando, se deslocar tanto em campo. Ele tem batido todas as métricas dele em distâncias percorridas, em intensidade, em volume, em tiros curtos, longos.
É interessante isso. E de repente a gente fala, poxa, o Gabriel não pode fazer determinada função. Pode sim, quando você tem qualidades em jogadores, coloquem eles lá, eles vão se encontrar, eles vão resolver. Logicamente, você tem que dar um caminho, você tem que mostrar, você tem que trabalhar, que repetir, corrigir, para que aí sim você encontre situações que façam com que eles estejam mais confortáveis. E de repente foram mudanças pontuais e importantes. Posicionamento do Arrascaeta, a entrada de um dos nossos laterais jogando por dentro. O Everton um jogar muita por bola fora. de novo. O Everton como meia, que eu sempre vi o Everton como um meia. Para mim era uma mudança essencial para que ele pudesse continuar produzindo em alto nível e é um jogador diferenciado. Nós temos aqui dentro dois dos grandes meias do futebol brasileiro. Por que eles não vão trabalhar na armação da equipe? Por que eles têm que trabalhar de uma outra forma? Por que não podem estarem juntos, mais próximos? Se são jogadores que se entendem, que num simples olhar, numa troca de passes, existem combinações muito claras. Então foi isso que nós procuramos fazer. E repetindo trabalhos intensos dentro daquilo que eu acreditava, aproveitando o máximo daquilo que foi deixado pelo Paulo, para que eu pudesse, a partir daí, começarmos a refazer ou a remontar dentro da concepção que eu tinha de equipe, mas sempre respeitando muito aquilo que havia sido deixado. A conversa que você teve com o Pedro, o momento que ele está vivendo, hoje você vê o Pedro cotado para essa convocação, e não digo nem a da Copa já definitiva, mas essa agora de setembro, da data FIFA, em que o Tite vai ter a oportunidade de fazer um último teste. Ele já deixou claro muitas vezes que falta esse jogador, né? Eu acho que é uma característica que nós não temos na seleção. O Pedro é um jogador assim, extraordinário nesse último terço do campo, é impressionante o sentido de definição que ele tem. Eu não tenho dúvidas que a seleção o está observando com muito carinho. Agora, é natural que o Tite tenha o seu grupo já montado e, de repente, com uma ou duas opções que ainda estarão em aberto. Vamos acreditar e torcer aí para que, de repente, uma dessas vagas possa ser de um jogador como ele. Já que a gente está falando de Copa, né, tem outro jogador aqui no seu elenco que certamente estará na Copa do Mundo e que vive um grande momento, que é o Arrascaeta. Há quem diga que ele é o melhor jogador em atividade na América do Sul nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco mais do contato que você tem com ele no dia a dia, porque o talento dele é impressionante, as coisas que ele faz dentro de campo nos jogos enchem os olhos do torcedor, mas eu queria que você falasse desse trabalho no dia a dia com ele, se é tão impressionante assim mesmo. Impressiona e são sensações únicas, né? De um treinador poder estar vendo jogadores desse nível, né? Desenvolvendo não só em jogos, né? Mas em treinamentos, as qualidades que possuem. Eu falava isso da equipe de 2010 do Santos, né? Que era impressionante o que o Neymar fazia em treinamentos, o Ganso. Aquilo nos dava uma expectativa, gerava uma expectativa muito grande. Eu me lembro que eu parei o primeiro treinamento que eu fiz naquele ano e falei, os jogadores, coloquei embaixo de uma mangueira que nós temos lá no centro de treinamento, falei, vocês podem marcar a história do Santos, escrevam isso que eu estou falando. Porque o que eu vi aqui em 20 minutos de trabalho, pode ter certeza que alguma coisa boa pode acontecer. E acabou aquele time fazendo e construindo um belo momento. A Arrascaeta é um desses jogadores que fazem os olhos brilharem, né, de qualquer profissional, de qualquer atleta. É um jogador que ele tem uma sensibilidade em campo, ele tem um posicionamento, o domínio de bola, né, a habilidade que ele possui. Tudo isso encanta. E eu espero que ele seja muito feliz, realmente não só fazendo um grande ano pelo Flamengo, mas de repente uma ótima Copa pelo seu país. Ele é aquele jogador que você dificilmente acha, né? É um jogador diferente raro, né? mesmo, é raro. Eu já observava muito, né, ele quando adversário, né? Até tive a oportunidade de falar para ele em Fortaleza, né, essa última partida do Ceará com o Flamengo, que eu achava ele um jogador diferenciado. Impressionante o que ele fazia em qualquer momento da carreira, né, em qualquer circunstância. Ele voltando de uma lesão, jogando pela seleção, e de repente voltando para o Flamengo, ele fazia uma partida extraordinária, e tendo ficado quase que 2 meses parado. Então,
É um jogador de altíssimo nível, né? São poucos e raros, por isso você tem que realmente admirar aquilo que você tem a oportunidade de observar. E como é a bola, né? Logo depois vão se encontrar pro Dorival, ser treinador dele, o Flamengo explodir do jeito que explodiu. Só que é o seguinte, até agora tá bom, tá beleza, tá bacana o papo, pra outro tem que dar uma apertadinha. Tem jeito. Como é que você vai fazer daqui a pouco? Como é que você vai montar esse time daqui a pouco? Porque no vídeo ali, brincando, eu falei que você olha pro banco e dá risada, né? Você olha pro banco e dá risada. Como é que você vai fazer daqui a pouco? Vidal pedindo passagem. Aí, entre o Lázaro, vai ter que pedir passagem. O Everton Cebolinha daqui a pouco vai pedir passagem. O Vitor Hugo joga muito, vai pedir passagem. É o menino que veio do Chile aí também agora. Ainda tem, né, pra estrear o Pulgar e o Varela. Tá bom. E aí? Como é que nós vamos fazer essa brincadeira aí? Ó, o que joga esse tal de João Gomes, né? Eu tinha a primeira vez que eu vi ao vivo. Ah, vai catar coquinho, rapaz. Vai jogar a bola assim lá longe. E o Everton Ribeiro que jogou de bola terça-feira. E o Arrascaeta. Só que aí, eu começaria com esse time. Só que aí eu olho assim, ó. O Dorival faz assim, ó. Tainá, faz assim, ó. Aí ele faz assim de novo, ó. Ele olha pro banco. Ele tem o tal... o moço que entrou lá. Isso tal me de lembra. Vidal, né? Vidal, Cebolinha. A bola chega no Vidal e faz assim, ó. Ricardo, assim, ó, pro treinador a coisa mais fácil que tem é você botar jogador para jogar. É a coisa mais simples que tem. E aqueles que ficam fora? Então, aí você tem que contratar um outro treinador. Ah, entendeu? Porque o cara vai ficar de bico. Exatamente. Então você contrata um treinador para tirar e contrata um treinador para escalar. É a melhor coisa que poderia acontecer. Não é fácil. Não é fácil, né? É muito complicado. Agora... Mas você conseguiu montar 2 times nesse momento com uma estratégia que tem funcionado. Você falava sempre em recuperação no Campeonato Brasileiro, né? E esse time que vem jogando o Campeonato Brasileiro nesse momento de Copa tá fazendo um grande campeonato. Eu acho que é uma disposição, é uma proposta que foi apresentada, eles aceitaram, abraçaram, entenderam, estão se respeitando em campo, um vibrando pelo outro, um torcendo pelo outro, e tem acontecido. Nós temos aí agora mais jogadores. Hoje nós temos 26 jogadores em condições de jogarem, graças a Deus, com o departamento médico, só com o Bruno, né, uma lesão ligamentar, o Rodrigo Caio com um problema, e o Diego Alves, que agora está voltando gradativamente. No mais, nós estamos com todo o elenco à disposição. E são 26 jogadores em condições de atuarem, você imagina. Até para a gente montar a equipe, não só a equipe, mas o banco, fica bem complicado. Então, você perde sono? Não é perder sono, mas você tem que tentar errar o mínimo possível. E respeitar o momento de cada um. Tentar antever o momento de cada um e respeitar o momento de cada um. Não é fácil. É uma situação bem complicada. Mas eles têm que entenderem que nós somos um grupo. E jogam 11, né? Só posso escalar 11 e só posso levar mais 12 no banco. Serão aí 23, sendo que hoje nós temos 26 em condições. Vão sobrar 3. Necessariamente. Queria te perguntar sobre o Vidal também, Dorival, porque a gente está falando de um jogador de muitos anos de futebol europeu e a gente tem também o nosso canal lá no Chile, a gente convive muito, né, com eles e temos a sensação de que o Vidal é um dos maiores jogadores da história do futebol chileno e que eles tratam o Vidal quase como a gente trata o Neymar aqui no Brasil. Como que ele pode agregar ao teu grupo, não só agora que ele vem entrando, dosando os minutos ainda, participando de alguns jogos mais completos, provavelmente na Copa do Brasil ele vai ser utilizado porque o Thiago está suspenso, mas como ele pode agregar com essa experiência, como é que você vê essa figura com tanta experiência de futebol europeu nesse momento aqui do Flamengo? Primeiro que é um prazer, né, você poder dirigir um jogador desse nível, um jogador que tem um fato interessante, né, com todas as conquistas que já teve, com todo o potencial que apresenta, possui. Ele ainda tem muito apetite, né? Ele quer, ele ainda busca, ele aceita desafios, ele se vê como uma peça integrante dentro de um grupo de trabalho. Eu acho que isso é muito legal do profissional. É um profissional que ele tem as suas ambições, mas ele sabe dominar as suas vaidades. Vaidades que todos nós temos, né? Vaidades normais. Eu acho que isso é um fato muito importante. E ele vai contribuir de uma maneira muito, muito direta à estabilidade dessa equipe, a momentos importantes da equipe.
eu não tenho receio em afirmar que ele ainda tem muita coisa para mostrar, tem muito ainda para poder desenvolver. Ele é um jogador, sim, importante e será muito respeitado aqui dentro, ele sabe disso. Está entendendo tudo isso que está sendo apresentado, a forma como está sendo, nós estamos colocando, né, cada um dos jogadores para atuarem. Ele sabe que ele precisa ir adquirindo, né, uma minutagem um pouco maior a cada momento, e é isso que nós estamos tentando fazer, para que não desgastemos para o jogo seguinte. Eu acho que essa é a maior preocupação. E ele entendendo tudo isso, é natural que já adiantamos, né, todo esse processo, porque você contar com o apoio e a aceitação do jogador é fundamental. E o Vidal tem uma história muito bacana com o Flamengo, porque ele fez o possível e o impossível para vir jogar aqui. Ele falava, não, eu vou jogar no Flamengo. Quando terminar meu ciclo na Europa, eu vou jogar no Flamengo. Punha a camisa do Flamengo, queria jogar no Flamengo. Como é que é ter também um jogador que, não sei quanto ele ganha, também não é problema meu, quanto ele ganha eu deixo ele ganhar, mas o cara desde que estava na Europa queria jogar aqui. Como é que é isso? Um cara de altíssimo nível. Exatamente, é um fato interessante, chama atenção, né? Eu mesmo vi algumas postagens dele lá atrás, né, com a camisa do Flamengo, às vezes filho, né, esposa, enfim, muito legal tudo isso. É um objetivo que a pessoa determina e coloca na frente e de repente as coisas acabem acontecendo, justamente porque você junta tudo, a vontade do clube com a vontade do atleta, a vontade do torcedor, de poder conhecê-lo, de poder estar ao seu lado. É muito legal você proporcionar uma situação como essa. E o clube receber no seu grupo de trabalho um profissional de altíssimo nível e tão capacitado como ele é. Eu espero que ele seja muito feliz. Tem outro aí que tá querendo vir também, né, Monique? Fez camisa e tudo outro dia, né? Oscar, né? E aí? Não tem nem o que falar sobre o Oscar. Eu tenho um carinho muito grande pelo Oscar, foi meu jogador lá no Inter. Ele sabe o quanto eu gosto e sempre admirei o seu futebol. Então seus olhos brilharam quando você viu ele com a camisa do Flamengo ali na postagem? Não tenha dúvida. Agora, aí seriam 27, são 4 isso aí que tá. Entre acontecer. Sim, é claro, por isso que eu te falo que a gente precisa de um segundo treinador para tirar. Mas entre estar e acontecer é um fator. Põe o Lucas, teu filho, o Lucas Silvestre, para fazer, ele faz. Manda ele fazer, ele que tira os caras lá. A bucha fica para ele. A Monique falou um negócio aí. Eu fiz uma brincadeira lá no de placa que eu acho que pode ser que eu me lasque. Conta pra ele a brincadeira lá do cabelo ou não? Conta, o problema é teu, azar o teu. Eu não concordei com isso, eu tava defendendo o outro lado. Seguinte, o Flamengo tá 9 pontos do Palmeiras, né? Não é isso? No Campeonato Brasileiro? Isso. Ainda tem o confronto direto, semana que vem, lá no Allianz Parque. Eu falei, caceta, vou falar aqui dentro mesmo, que o Flamengo vai ganhar o título não, que se ganhar eu pinto o cabelo de vermelho e preto. Vermelho e preto. O Campeonato Brasileiro esquece. O Flamengo está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo e os outros times têm que agradecer o Navarro ainda. Se o Navarro faz o gol do final de semana e o Flamengo e o Palmeiras tivessem vencido o Atlético, o campeonato já tinha terminado. Eu quero saber o que você vai fazer se o Flamengo empatar em pontuação ou passar o Palmeiras. Se o Flamengo for campeão brasileiro, eu venho com o cabelo pintado metade preto, metade vermelha. Entendi. Pronto, já Ô, Ricardinho, Me chama nesse dia, hein? Me chama nesse dia, produção. O que eu faço? Vai pintar, né? Não, vai preparando tinta, a gente nunca sabe, né? Vai comprando. 9 pontos dá pra tirar? Não é uma pontuação confortável para quem esteja atrás. Ela é determinante para quem esteja na frente. Agora, são grandes equipes e o Campeonato Brasileiro você sabe muito bem. Você não consegue imaginar aquilo que possa acontecer e que mudanças ainda venham a acontecer, como já vieram a acontecer em outras fases dessa competição. É uma vantagem respeitada. E nós entendemos isso, mas nós vamos trabalhar. Nós vamos nos dedicar e muito, porque equipes que estão ali próximas, né, ao Palmeiras, todas também têm capacidades e condições e qualidades para poderem brigar. Então, de repente,
Tem muita gente viva ainda numa competição, ainda que o Palmeiras tenha uma vantagem muito boa. E até com um calendário mais livre, né? Só um pouquinho, Monique. Faz assim. Se der uma tríplice coroa aí, você podia me acompanhar, né? Se ganhar o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, você podia me acompanhar. O que você acha? Eu vou te falar, se eu venho aqui, a gente pinta o meu e o seu cabelo. Se eu tivesse cabelo, olha só, mas se eu tivesse cabelo, até estaria em condições. Ele tá falando, mas também não tem tanto ali. Vai ficar vermelho, vai ficar legal. Mas a vantagem é muito grande. É uma vantagem... Num time que oscila muito pouco. Exatamente. Também, né? Exatamente. E nós deixamos, né, pontos importantes no meio do caminho aí, até encontramos um equilíbrio para a equipe. Mas é o Flamengo que ainda está na luta e podem ter certeza que nós vamos fazê-lo da melhor forma. Dorival, antes da gente fechar, a gente queria... Deixa eu só entrar na seleção. Não, vou falar de seleção. Não, dos meninos, só para ele falar de seleção, o que ele espera do Brasil na Copa, aí você... Claro. O que você espera do Brasil e da Copa do Mundo? Copa do Mundo, poucas novidades. Do Brasil, muito. Eu acho que é uma ótima geração. O Tite já tem uma experiência de uma Copa passada, a expectativa de um novo momento, de uma nova condição. Tem feito um trabalho brilhante à frente da seleção. Prova é que toda a campanha que foi realizada na fase classificatória, a melhor dos anos todos, e jogadores de altíssimo nível, né? Com um jogador que é fantástico, que é o Neymar. Se nós estivermos 100% focados, sem privilégios nenhum, totalmente determinados, com todos os jogadores conscientes do que representam aqueles 30 dias que ficaremos ali fechados, eu não tenho dúvidas que a nossa seleção vai brigar pelo título. Qualquer outra situação, aí é natural que fuja a nossa capacidade de imaginarmos um contexto melhor. Mas eu não tenho dúvidas que nós temos uma ótima seleção montada. A gente queria te propor um desafio para fechar. Pensando nessa escalação, né, do time que vem sendo usado nas Copas, fazer um bate-bola com você. Vou falar o nome do jogador e você contar pra gente uma característica principal que definiria esse jogador. Pode ser? Pode. Então vamos começar pelo gol com o Santos. Segurança. Rodinei. Rodinei é um espírito, uma força impressionante. Avião, né? Muito. Que o Vidal brincou com ele, falando que era o avião, toca no avião. Uma máquina, né? Mas ele tem evoluiu muita muito. força. Rapaz, bastante. Meu Deus. Davi Luiz. Eu acho que a experiência. E o Léo Pereira. Léo Pereira é o redescobrimento de um grande jogador. Felipe Luiz. Felipe é uma junção de técnica, leitura, visão de jogo. Muito inteligente, né? É inteligência, eu acho que definiria. João Gomes. É a surpresa mais agradável do Campeonato Brasileiro, talvez uma das mais. Thiago Maia. Thiago Maia, o ressurgimento de um jogador que é guerreiro. Everton Ribeiro. Definiu o Everton com uma palavra? Aqui chamam ele de mágico, usam sempre a... Mas basicamente é isso. O Everton encontra soluções em espaços que poucos no Brasil eu vi fazê-los. Não só soluções, mas ele encontra a precisão em tudo que faz. É interessante. E Jorge Arrascaeta. Falar o quê dele? Surpreendente. Gabi. Gabriel, letal. E Pedro. O Pedro ele simplifica tudo que ele faz. É impressionante. Eu nunca vi... Ele me lembra em muitos momentos o Evair, que eu tive a oportunidade de vê-lo iniciando no Guarani, depois jogando ao seu lado no Palmeiras. Mas é interessante a facilidade que ele tem de estar no lugar certo, na hora certa e fazer com que a bola chegue ao gol de uma maneira muito simples. Posso colocar mais 3 nomes aí? Pode. Tem que definir rápido, hein? Não enrola, não. Nação rubro-negra. Impressionante. Não existe. Só quem tem estado no Maracanã para presenciar e entender o que é. Você não tem como mensurar e nem como narrar
o que é a força dessa torcida. Dorival Júnior? Não, o cara é tranquilo. Família Silvestre? Eu acho que merece todo o meu respeito, assim, e tentamos fazer o melhor por todo mundo. Dorival, obrigada, viu, por nos receber aqui, por esse tempo de conversa. Obrigado. Vamos ver se no fim do ano a gente volta com ele com o cabelo pintado de preto e vermelho, quem sabe, né? O Flamengo tá aí na briga pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Foi muito bom a gente ter esses minutos com você aqui. Queria agradecer a recepção aqui no Flamengo, né, da assessoria de imprensa. Encontrei muita gente por aqui, né? Porque tem vários jogadores que passaram pelo Santos aqui. Fabinho também tá aí, né? Queria agradecer demais aí. E ó, os outros clubes do Brasil, vocês podem se preparar, viu? Porque o negócio que foi feito aqui vai lascar vocês tudo aí, viu? Help me, help you. Me ajuda a te ajudar, viu? Vambora, Monique. Tchau.